Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem-vindos à sexta aula do minicurso de missões Todos os Povos na Mira de Deus, uma realização da Escola de Missões David Brainerd, uma instituição da Missão Sion. Antes da gente entrar no conteúdo da nossa aula, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e que também ative o sininho para que você esteja sempre por dentro dos nossos estudos, dos nossos cursos, do nosso conteúdo. E, se possível, também compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Bom, o tema de hoje é uma igreja sem propósito missionário, em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22. Nós vamos fazer a leitura desse texto e depois vamos observar alguns pontos desse conteúdo tão fascinante da palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. E aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, existem igrejas que são semelhantes à igreja de Laodiceia. Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Existem igrejas também semelhantes à igreja de Sardes, que tem fama de que está viva, mas está morta. A gente fica assim pensando, como assim? Jesus batendo na porta de uma igreja, porque ele está do lado de fora, e uma igreja que tem fama de que está viva, mas de fato está morta. Como assim? As pessoas olham para a igreja, veem ela como uma igreja viva, mas Jesus sabe que ela está morta. Ou as pessoas estão dentro da igreja e não percebem que Jesus está do lado de fora. A gente vai observar que a igreja de Laodiceia se tornou uma igreja fora do propósito. E Jesus, para corrigir a igreja de Laodiceia, ele leva em consideração o contexto da cidade de Laodiceia. Só para você ter uma ideia sobre a cidade de Laodiceia, ela era rica e possuidora de terras férteis ao seu redor. Ela possuía um dinâmico comércio e uma posição privilegiada no sentido financeiro. Para você ter uma ideia, ela possuía um sistema bancário avançado para a época. Ela passou por um terremoto e conseguiu se reerguer sem precisar da ajuda de Roma. Só que tinha um problema. Ela perdia para as cidades vizinhas em outras áreas. Não havia nela suprimento de água. A água dela vinha de lugares distantes, que ficava
um pouco longe, e provavelmente essa água vinha através de canos pequenos de barro, e quando chegava já na cidade, chegava morna a água. E aí a gente tem que levar em consideração duas cidades ali próximas, para a gente entender o contexto da mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia. A primeira é que a gente tem que entender que a igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, estava entre duas cidades, duas grandes e conhecidas cidades da região. A primeira é Hierápolis, que ficava ao norte. Ela era conhecida em toda a região por suas fontes de águas quentes, sobre as quais diziam que tinham o poder medicinal, o poder terapêutico. E eram usadas essas águas para pessoas com problemas ósseos, reumáticos, respiratórios e tantos outros. Ali era um lugar de cura e terapia para o corpo. Ao sul ficava Colossos, que era mais ainda conhecida pelas suas fontes de águas frias, uma espécie de oásis no verão. E aí nós vamos observar que as multidões afluíam para aquele lugar na época do verão, na época do calor. E na cidade, ali na entrada, tinha como se fosse uma placa com os dizeres, uma inscrição, vamos dizer assim, escrita assim, ó, lugar de refrigério. E Jesus, nós vamos observar, no texto que a gente acabou de ler, que ele desejava que a igreja de Laodiceia fosse quente ou fria. Ele diz isso na palavra. Ele diz isso lá no versículo 15, quando diz, ó, quem dera você fosse frio ou quente. Fria, como a água de Colossos, que tivesse a função de refrigério, ou quente, como as águas de Hierápolis, que tivesse a função de terapêutica, que te trazia alívio aos aflitos. Mas Laodiceia era morna, água morna e barrenta, que causa vômito. E aí nós vamos pensar aqui no primeiro ponto. Aqui nós vamos perceber que Jesus conhece a igreja por dentro e por fora. Ele diz no versículo 15, conheça as obras que você realiza. Ora, segundo os estudiosos da língua grega, o Novo Testamento foi escrito em grego, eles afirmam que a palavra para obras aqui, em grego, é erga. Essa palavra se refere a atos puramente o quê? Pessoais. Aqui está mostrando que Jesus conhece a igreja por dentro. Os atos puramente pessoais. Aqui não se trata de grandes realizações, de grandes façanhas, de grandes festividades, mas aqui trata da rotina diária da igreja. Jesus está dizendo assim, eu conheço vocês além das redes sociais. Jesus está dizendo assim, eu conheço a rotina de vocês fora do templo. Eu conheço a vida de vocês além das máscaras. Jesus está dizendo assim, eu conheço o caráter, não só a reputação, como a outra igreja tinha a reputação de que estava viva, mas Jesus disse o quê? Essa igreja está morta. E Jesus diz, ó, eu te conheço por dentro. A Bíblia, quando chama alguém para fazer missão, antes chama esse alguém para tratar o coração. Isso quer dizer o quê? Que a Bíblia nos conduz a tratarmos o coração antes de nos envolvermos na missão. E a igreja de Laodiceia precisava ser tratada. Porque Jesus deixa bem claro, eu conheço por dentro. Muito mais do que uma imagem construída. E Jesus está dizendo, eu conheço o seu caráter. O segundo ponto mostra que Jesus sabe quando somos uma igreja que não faz a diferença. Olha só o que diz o versículo 15. Que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. A igreja de Laodiceia não era nem fria nem quente, era morna. Ou seja, nem cheirava nem fedia. Não fazia diferença a igreja. Uma igreja indiferente é uma igreja que vive de aparência. É uma igreja que acha que pode passar o verniz de crente
e até convencer as pessoas de que ali frequentam supercrentes. Mas não tem como enganar a Deus, porque Deus nos conhece e sabe quando somos uma igreja que realmente faz a diferença. Ele é o Deus que tudo vê. A igreja, ela precisa buscar intimidade na oração, na meditação da palavra, na consagração, na santificação. E ela precisa olhar para Deus, olhar para si mesma, ver a sua identidade e olhar para o mundo, para a necessidade. Uma igreja indiferente é uma igreja que é capaz de ter uma agenda superlotada, mas de questões secundárias que roubam o tempo, a energia e o dinheiro que deveriam ser gastos naquilo que é prioridade. Você vai entender melhor quanto a gente for avançando aqui, porque nós só estamos no segundo ponto. Uma igreja que não faz a diferença é uma igreja que perdeu o foco. É uma igreja que vive para si mesma. E aí o terceiro ponto vai nos ajudar a entender melhor, que está no versículo 17, que mostra que Jesus sabe quando somos uma igreja arrogante. Além de indiferente, Jesus também observa quando nós somos uma igreja arrogante. Porque no versículo 17 fala assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, ele chega a dizer assim, nós estamos bem financeiramente, não precisamos de nada. Olha a arrogância. E aí, essa autoconfiança, essa segurança da igreja de Laodiceia eram definitivamente o quê? Falsas. A confiança de uma igreja nunca pode estar no dinheiro. A acomodação espiritual estava acompanhada dessa soberba espiritual. A igreja é soberba espiritualmente, então ela vem acompanhada pela acomodação espiritual. Era uma igreja mundana, uma igreja entretida, não uma igreja espiritual. Os crentes, eles se consideravam ricos, mas eles eram espiritualmente o quê? Pobres. É isso que Jesus fala, pobres. Eles pensavam que não precisavam de nada. Eles viviam uma ilusão que alimentavam a respeito de si mesmo. E de tão envolvida com as coisas materiais, essa igreja não reconhecia e nem diferenciava a sua verdadeira situação. É aquilo que eu disse no início. Ora, como que todo mundo olha para aquela igreja e vê como... Eu estou falando já de outra igreja, né? Uma igreja viva, mas Jesus vê como uma morta. Todo mundo acha entretida aquela igreja boa, mas Jesus está do lado de fora. Eu já estou falando agora, me referindo à igreja de Laodiceia. Como assim? Uma igreja tão envolvida com as coisas materiais não conseguia reconhecer sua verdadeira situação. Porque a arrogância, ela cega. A soberba, ela impede das pessoas reconhecerem a sua verdadeira situação. E o pecado de arrogância, ele transformava essa igreja numa igreja estéril, infrutífera, sem vida. E era uma igreja rica materialmente, mas era pobre espiritualmente. E a autossuficiência da igreja de Laodiceia, quando diz não preciso de nada, na verdade se configurava na grande soberba que ela tinha, que apontava para a grande queda e tragédia da vida dela. Ela precisava entender que a suficiência dela vem de Cristo. Eu vou citar aqui dois pensamentos de dois pastores que refletem bem o momento que a gente vive, em que muitas igrejas se tornaram materialistas, infelizmente. E Leonardo Rivail, ele disse assim, minha meta é Deus mesmo. Não é alegria, não é paz, nem sequer a bênção. Só Deus. No tempo que a gente vive, que as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. No tempo que as pessoas querem a paz de Deus, mas não querem o Deus da paz. Ou seja, elas não querem Jesus, elas querem o que Jesus tem a oferecer. Elas querem o Jesus para resolver o problema do casamento, o problema financeiro, o problema de saúde. Jesus muda isso?
pode muito bem fazer milagres aí. Só que o convite de Jesus aqui para a igreja de Laodiceia é o quê? É além, é assim. O que Jesus está dizendo assim, porque tem gente que fala assim, eu quero cura, eu quero casamento, eu quero dinheiro. Aqui essa igreja não estava pedindo nada disso. E mesmo assim precisar de Jesus. Então tem gente com saúde que precisa de Jesus, tem gente com doença que precisa de Jesus, todos nós precisamos dele. Então não é a circunstância que diz se nós precisamos ou não de Deus, mas o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus já mostra claramente que nós precisamos dele. E nós precisamos entender isso, porque as pessoas muitas vezes querem Jesus para resolver um problema, mas a gente tem que querer o quê? Senhor, ajuda no meu casamento, ajuda nas minhas finanças, ajuda no meu problema de saúde, mas o que eu quero mesmo é o Senhor para a minha vida. Eu reconheço o Senhor como meu único suficiente Salvador. O segundo pensamento é do Timothy Keller. Ele diz assim, não podemos usar Deus para alcançar o que desejamos. Ele, Deus, né, tem de ser o que desejamos. Entendeu? Não é querer simplesmente o que Deus pode oferecer. Que a gente tem que desejar as bênçãos de Deus. Mas muito mais do que querer a providência de Deus, é querer o Deus da providência. Entendido? Então, a igreja aqui precisava reconhecer a sua suficiência, que a suficiência dela vinha de Cristo, não daquilo que ela achava que não precisava, porque precisa de nada, tem dinheiro. O quarto ponto que eu quero compartilhar é que, observem no versículo 18, que Jesus chama a igreja para uma conversa séria sobre repensar sua espiritualidade. Olha o que Jesus fala. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Ele se apresenta aqui como um mercador, né? Primeiro ele fala o quê? Ele fala do ouro refinado pelo fogo. Depois fala, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a sua vergonha, a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para os olhos, a fim de que você possa ver. Olha só, observa aqui, ele fala de ouro, vestes e colírio. Por quê? Acredita-se que, como já mencionei, que Laodiceia é uma cidade muito rica, de boas condições financeiras, e então Jesus vai o que? Vocês dizem que são ricos, que se vestem bem, que enxergam bem, mas na verdade vocês estão precisando comprar ouro de mim. Hoje Jesus está chamando para uma conversa, para repensar a espiritualidade. Porque a cidade era muito rica. Mas ele também falou o quê? Compra de mim vestes. Por que vestes? Porque acredita-se que aquela região tinha indústrias têxteis que exportavam para o mundo a roupa, o tecido deles. E também tinha um colírio que ele chamava de um pó milagroso, vamos dizer. Então, Jesus fala assim, vocês se gabam da riqueza, das vestes, dos olhos, por conta desse colírio. E Jesus fala, vocês são cegos, pobres, miseráveis, nus. Por quê? Jesus fala, compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriquecer. Ele falou, a riqueza que vocês precisam não é essa que vocês têm. Jesus está falando que tem a verdadeira riqueza está em Deus. E aí ele fala de vestiduras brancas para te vestires, para que cubra da tua vergonha. Uma igreja restaurada, uma igreja empenhada na tarefa missionária, é uma igreja vestida de vestes brancas, de santidade, onde sua vergonha é exposta. E também vai dizer aqui, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eles se gabavam, né, desse colírio, e Jesus falou, olha, compre de mim, para que vocês possam enxergar. Será que nós estamos enxergando da maneira de Deus, a partir dos olhos de Deus, ou enxergando com os nossos próprios olhos? Uma igreja que está empenhada na tarefa missionária, que está nesse trilho, o trilho missionário, é uma igreja que tem a visão de Deus. Olha, normalmente quando as pessoas me perguntam o que se deve procurar numa igreja para congregar nela, eu sempre falo, ao procurar uma igreja para congregar, pense no conteúdo e não na embalagem.
Existem exigências erradas, as mais diversas. A gente pensa muito no conforto, a gente pensa muito desde o estacionamento, banheiros, e iluminação, som, grupo de música, etc. Eu não acredito que isso sejam questões prioritárias. São importantes, sim, mas tem lugares que a gente vai para o culto que a gente vai caminhando, né? E a gente faz isso para outras coisas, porque também não para a obra de Deus. Mas também se tiver estacionamento, não tem nenhum problema, tá? Não vou entrar nessa questão. Eu só acho errado quando isso é prioridade da igreja e não o evangelho genuíno. Mas deixa eu explicar melhor para não ficar mal entendido. Alguns procuram se o pastor é descolado e etc. para poder congregar. Alguns até falam, o que a sua igreja tem a oferecer aos meus filhos? Jesus. Nós temos a oferecer a Jesus, e só. O que a gente tem que exigir é se essa igreja prega genuinamente o evangelho, se ela leva a sério a palavra de Deus, se ela tem compromisso com as ordenanças, os sacramentos, né, que é o batismo, a Santa Ceia. Algumas igrejas vão chamar de ordenança, outras vão chamar de sacramento, que são dois. E também se ela aplica bem a disciplina, a questão da santidade da igreja, do compromisso da igreja. Agora, imagina só, você frequentaria um restaurante que não tivesse comida? Então por que você vai frequentar uma igreja que não prega o evangelho? Imagina só, que você vai a um restaurante muito chique. Você chega ali com seu carro, o manobrista já pega seu carro, leva, coloca numa vaga, no estacionamento. Você já é bem recebido na porta do restaurante. Antes de você sentar à mesa, que já está reservada para você, bem confortável, você vai ao banheiro, aqueles banheiros bem bonitos, com aqueles espelhos, né? Tem gente que gosta muito de tirar selfie com aqueles espelhos bonitos desses banheiros. Aí depois você senta ali à mesa e você quer comer, só que o garçom fala que não tem comida. Ora, tem toda aquela estrutura, mas não tinha comida. Outra coisa é quando é um restaurante que tem toda uma estrutura e comida, né? Mas de que adianta às vezes ter toda uma estrutura e não ter comida? Eu estou falando isso com um aperto no coração, mas é porque a gente percebe que as pessoas têm dificuldade de discernir qual é a nossa verdadeira necessidade. Nunca houve uma geração tão entretida, uma geração tão idólatra no que refere às coisas materiais, e nunca houve uma geração tão vazia como a nossa. Está faltando Deus. Nós vamos observar que a igreja de Laodiceia, ela estava passando por um momento de esfriamento espiritual. E Jesus não mandou a igreja contratar um cantor gospel, não falou para chamar um pregador de renome, não falou para fazer uma grande festa, uma noite de louvorzão profético, nem uma campanha de avivamento, nem campanha de avivamento. A palavra de Jesus para a igreja de Laodiceia, esse daqui que eu vou ler, que está no versículo 19. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olha só a mensagem para uma igreja fria. Arrependimento. Arrependimento. E esta é a mensagem que Jesus está dando para muitas igrejas. Vamos avançar. Vamos para o quinto ponto, que mostra que Jesus chama a igreja para uma mudança de vida. O versículo 19 fala assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Jesus, ele nos corrige quando nós trilhamos o caminho de uma espiritualidade sem compromisso. E a gente vive no tempo das pessoas que não querem compromisso. Desde relacionamentos familiares, matrimoniais, de amizades, até mesmo nas igrejas. Mas Jesus nos chama a uma mudança de vida. A igreja de Laodiceia, ela precisava ser lapidada para poder brilhar. E ela precisava se arrepender. Observa bem, aqui ele não está falando para o mundo se arrepender, aqui está falando para a igreja se arrepender. É uma mensagem para a igreja de Laodiceia. Ela precisava dar as costas essa espiritualidade, esse avivamento de aparência, de faz de conta, dessa mornidão, que não é quente nem fria.
E a igreja que ainda não teve essa experiência profunda com Deus, ela precisa ter, ela precisa atender esse chamado de Jesus e ir ao encontro de Jesus. E para isso ela precisa se arrepender. O profeta Malaquias, ele diz uma coisa assim, muito doída quando a gente lê o livro do profeta, que ele está denunciando a falsa adoração. E o sentido é que ele está dizendo assim, olha, tomara que alguém feche a porta do templo. Olha só, devido à falsa adoração, fala, tomara que alguém feche e pare com tudo isso. Estão fazendo as coisas meia boca, nas coxas, de qualquer jeito. Ou então, mais doído ainda é quando ele fala, esfregarei as fezes na cara de vocês. Por quê? Quando os animais eram sacrificados, as fezes tinham que ser lançadas fora da cidade. Não podiam tocar nelas porque se tornariam impuros. E Deus faz questão de dizer o que? Através do profeta, eu vou pegar as fezes dos animais e vou esfregar na cara de vocês. Isso é muito doído. Quando a gente lê o livro do profeta Amós, que ele diz, olha, pare com os intrépidos dos vossos cantos, com as vossas solenidades, com os vossos congressos, com as vossas conferências, para com a música de vocês. Que a justiça corra como os rios. Imagina Deus levantar pessoas para trazer uma mensagem dessa para o povo. O profeta Amós era do reino do sul e profetizou no reino do norte. O povo de Deus, o povo de Israel. E aqui Jesus traz uma palavra para a igreja de Laodiceia. Malaquias também traz para o povo, quando volta do cativeiro babilônico. O povo de Deus, uma mensagem de arrependimento. E ainda hoje nós precisamos nos arrepender da nossa mornidão, e nós precisamos passar a ter mais zelo pela glória de Deus. A distração, o entretenimento tem sido uma das principais armas do diabo. A nossa falta de visão missionária é fruto de nossa falta de zelo pela glória de Deus, porque quanto mais amarmos a Deus, mais vamos amar missões. Quanto mais zelo tivermos por Deus, mais zelo vamos ter pela tarefa missionária. Vamos avançar. Vamos para o 6º ponto. Esse aqui para mim é um dos mais doídos. É fácil manter Jesus do lado de fora da igreja. Olha o que diz o versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, é muito fácil a gente tirar Jesus do meio da igreja. É só a gente cantar músicas antropocêntricas, massagear nosso ego e criticarmos aqueles que dissessem, não, vamos cantar músicas bíblicas. Não, deixa de ser radical, vamos cantar músicas que agradam o nosso coração. É só a gente pregar mensagens como da teologia do coach, aquelas que massageiam o nosso ego, que não nos confrontam. É só a gente orar puramente por coisas materiais. É só a gente encher a agenda da igreja de distrações, de entretenimento. A gente procurar ser uma igreja descolada, politicamente correta, que não confronta o pecado. Às vezes eu tenho para mim que o diabo ele não quer que muitas pessoas deixem de ir à igreja. O que ele quer é que as pessoas expulsem Jesus da igreja. Vocês lembram lá do irmão do filho pródigo? Ele está dentro de casa, mas ele está perdido, porque ele não tem um bom relacionamento com o pai, ele não entendeu a graça, não entendeu o amor, e não tem com o irmão quando volta, o irmão dele que estava perdido. O irmão dele estava perdido, saiu e voltou, arrependido. O mais velho, todo moralista, que diz, olha, nunca fiz nada de errado, agora esse teu filho, nem falo meu irmão, pega o dinheiro, gasta com as meretrizes, e agora ele volta arrependido, o senhor ainda mata um novilho cevado, o senhor nunca matou nem um cabritinho para mim, para comer com meus amigos. E o pai fala, filho, tudo que é meu é seu, para que esse choro? E muitas vezes somos assim, mas eu sempre estou na igreja, eu sou melhor do que os outros. E às vezes a pessoa está perdida dentro da igreja. Agora tem uma coisa que isso é de me arrepiar todo. Imagina só que você é pastor de uma igreja por um bom tempo. E que ímpios congregam lá confortavelmente. O que você vai pensar? Bom, se você está pregando o evangelho verdadeiro, ou esses ímpios vão se converter, ou eles vão cair fora. Mas ninguém vai ficar indiferente ao evangelho. Ou abraça,
ou se afasta. Agora, se um ímpio congrega confortavelmente em nossas igrejas, é certo que o evangelho não está sendo pregado. Não é uma mensagem, mas é uma massagem que está sendo feita ali. E muitas igrejas mantêm Jesus do lado de fora, porque sabem que se Jesus entrar, ele vai mudar tudo. Vai fazer tudo diferente. Mas as pessoas não querem. O máximo que elas querem é que Jesus conserte o casamento delas, senão vão se divorciar. Que Jesus abra portas em concursos públicos, senão não vai dar dízimo. E etc. Tem que curar, senão vou sair da igreja. Como se estivesse fazendo uma barganha ou uma ameaça, sendo que ninguém ameaça Deus, ninguém faz barganha com Deus. Tudo que Deus nos dá é graça. Ele conserta casamento, ele prospera, ele cura, ele é Deus. O que eu chego a pensar aqui é que um dos principais campos missionários do nosso país, nos dias de hoje, são os bancos de nossas igrejas, nos cultos de domingo. Antigamente batizávamos os convertidos, hoje tentamos converter os batizados. Há uma grande necessidade de reevangelização, de pregar o evangelho nas igrejas, porque há muitas pessoas não convertidas dentro das nossas igrejas. Agora, o que chama a atenção é que Jesus está do lado de fora. A igreja não tem comunhão com ele. As músicas são para entreter, as pregações para agradar, massagear o ego dos ouvintes, mas nada ali é para a glória de Cristo, porque ele está do lado de fora. Mas o convite para Jesus é um convite para um relacionamento pessoal com ele. O que ele está dizendo é que se arrependa e tenha um relacionamento pessoal comigo. Não viva de aparência. Viva com a vida que eu tenho para você. A nova vida em Cristo. Um novo nascimento. Um novo tempo. Mas para isso é necessário o arrependimento. E o último ponto que eu quero compartilhar é que Jesus faz promessa à igreja. Os versículos 21 e 22 mostram isso. Fala assim, ó, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O versículo 14 vai mostrar que Jesus tem competência para fazer a promessa. Porque ele mesmo diz ao anjo, olha o que a Bíblia diz lá, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando fala que Jesus é o Amém, alguns até acham que Amém significa assim, que assim seja. Mas a melhor explicação seria assim será. Há uma diferença entre que assim seja e assim será. Jesus também é fiel, ele cumpre o que promete, ele é verdadeiro, por quê? Ele fala a verdade, ele dá testemunho da verdade, ele é a verdade. E conhecendo a verdade, será liberta a pessoa. Essa verdade que é Jesus. E os versículos 21 e 22 que nós lemos, mostram que Jesus conduzirá os vencedores ao seu trono de glória. Seria a conclusão da tarefa missionária. Quando estivermos para sempre com o Senhor. E a promessa aqui, ela excede em glória todas as outras promessas ao vencedor. Porque reinaremos com ele para sempre. E nós devemos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu quero concluir trazendo aqui algumas aplicações. Primeiro, a igreja precisa se olhar no espelho. E aqui eu vou chamar o espelho, que é a palavra. Para que ela veja as suas imperfeições, porque a palavra de Deus é perfeita. E ela tem que olhar na palavra e observar onde estão as imperfeições da igreja. A visão de Laodiceia sobre si mesma estava errada. Ela pensava que era rica, mas era pobre. Ela achava que tinha visão, mas era cega. Ela achava que se vestia bem, mas era nua. E a igreja de Laodiceia era uma igreja sem missão, com as mãos fora do arado.
Ela precisava se voltar para Deus, precisava restaurar o ardor missionário. A segunda aplicação, jamais pense que você é insubstituível. Não há insubstituíveis na obra de Deus. Ele não precisa de nós é que precisamos dele. Se não cumprirmos a nossa missão, Deus vai remover o nosso candeeiro e vai chamar outro para ocupar o nosso lugar. Não podemos perder o tempo da nossa oportunidade. Devemos pôr a mão na massa, no arado. Terceiro, precisamos reacender em nosso coração a paixão pela evangelização. A igreja ela não vive para si mesma. Ela existe para um propósito maior, que é a glória de Deus e a proclamação da sua palavra. A igreja, ou ela evangeliza, ou ela morre. Uma igreja que não evangeliza não pode ser chamada de evangélica. A igreja é uma agência missionária. Cada igreja é uma agência missionária. Ou ela é uma agência missionária, ou ela é um campo missionário. Quarto, ame a Deus e amará missões. Se nos falta paixão por missões, amor por missões, é porque antes nos falta amor por Cristo. Volte ao primeiro amor. Restaure missões na sua vida. E por último, o que você deve fazer por missões? Ore diariamente por missões. Oferte sistematicamente para missões. Divulgue, conscientize, fomente e enganje missões. Evangelize, discipule, faça alguma coisa. Faça missões, pelo amor de Deus, ou morra tentando. Vamos orar? Pai, nós confessamos que constantemente nos assemelhamos à igreja de Laodiceia quando nos tornamos uma igreja indiferente. Uma igreja fechada para si, entre quatro paredes, e o pior, às vezes com nossos cânticos, com as nossas palavras, com nossas atitudes, expulsamos Jesus de dentro do templo, de dentro da igreja. Nós pedimos para que seja o centro de nossas igrejas, o centro de nossas vidas, de nossas famílias, e pedimos para que o Senhor desperte o nosso coração para te amar, para ter zelo pela tua glória, e que o nosso coração venha fazer a tua obra, para o louvor do teu santo nome. Desperta em nós, ó Deus, uma igreja comprometida com a tua santidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, nós vamos ficar por aqui, e em breve teremos a 7ª e penúltima aula do nosso curso de missões. Deus abençoe a todos. Obrigado.